Meus irmãos, graça e paz, nessa linda tarde de sábado, eu vou fazer aqui uma reflexão com vocês, tá? E vamos fazer isso no livro de Samuel, 1 Samuel. Eu vou falar mesmo do chamado de Samuel, mas eu vou fazer aqui, vamos dizer assim, uma ambientação, né? Para entrar direto, para entrarmos realmente no tópico, que eu vou começar falando de. Eu já fiz até uma vez, né, uma meditação sobre Ana, que é a mãe de Samuel. Então tem aquela passagem que Ana estava no templo orando, pedindo para ser abençoada, né? E Eli, que era o sacerdote da época, né? Ele que confunde Ana, que Ana ele se confundiu, na verdade, né? Ele se confundiu pensando que Ana estivesse embriagada. Mas depois que ela explicou, ele a abençoou. Então é Eli que era o sacerdote. E Ana, conforme a gente sabe, né, que Ana fez um propósito com Deus de oferecer o seu filho ao sacerdócio. Então, depois que o menino cresce, né, que o menino, ele ainda em torno dos 10 anos de idade, ele é levado e apresentado ao sacerdote Eli. Ele recebe e começa a orientar, a instruir Samuel. Então, mas vamos ver aqui, em função disso, ele está afastado da sua família, está vivendo onde? Na casa de Eli. Eli tem 2 filhos, tá? E aí nós vamos ver um pouquinho da história desses rapazes para depois entrar realmente em Samuel, tá? Então vamos ver aqui brevemente aqui. Então aqui, ó, a maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor e nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. Ou seja, os filhos de Eli estavam contrariando, né? Contrariando vamos dizer assim, a forma como foi ensinada que deveria fazer. Que se a gente for fazer, quem tiver uma curiosidade e for lá e verificar lá naquela passagem que explica muito bem como funcionavam as coisas dentro do tabernáculo, né? Ali, quando você pegar ali Arão e foi construído o tabernáculo, então explica muito bem como se deve fazer, como é o sacrifício, queimar a gordura e tal. E o que acontece aqui? Os filhos de Eli não estão fazendo nada disso. Na verdade, eles estão querendo a carne com gordura, né? Para eles assarem para eles, tá? E isso desagradou a Deus, porque eles, vamos dizer assim, pelo meu entendimento, o que eu vi, que eles desrespeitaram o procedimento, mas mais do que isso, mais importante do que o procedimento, mas eles se colocaram à frente, se priorizaram diante de Deus, né? E aí isso desagradou a Deus. Então vamos ver aqui, né? Aí vem a profecia contra a família de Eli. Aí Deus fala com ele: e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não te revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Ou seja, quando fala assim, o pai, ele vem ele é descendente de Arão, tá?
Eli é descendente de Arão. É isso que ele está dizendo. Não é filho não, mas é descendente. Muitas vezes a Bíblia fala assim, o seu pai, mas é que a ascendência pode ser o avô, o bisavô, tá? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Ou seja, Deus está chamando Eli. Eli praticava o mal? Ele não praticava o mal. E ele chega até, quem começar lá vai ver que Eli chegou mesmo a advertir os seus filhos. Mas quando ele fez essa advertência, ele fez uma advertência como pai, como sacerdote, mas faltou nele veemência, faltou nele firmeza com esses dois filhos, tá? E por isso aqui Deus está chamando a atenção de Eli. E está dizendo o seguinte aqui, ó. Aí vamos ver aqui, ó. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi a sua família e à linhagem de seu pai que me estariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, depois eu fui verificar o que aconteceu. Ele era descendente de Arão, então, só que tinha outros irmãos. Então saiu o sacerdócio, saiu da família dele e passou para outra família, em função dessa desobediência dos seus filhos. Tá? Muito bem, explicado isso aqui, agora nós vamos entrar aqui no chamado de Samuel. Então tá, vamos ver de Samuel. Chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Ou seja, a gente está vendo que novamente aqui, né? Embora a gente esteja no livro de Samuel, Samuel é o último juiz, né? E a gente está vendo que no período de juízes havia um afastamento de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Afastamento de Deus. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha só que coisa bacana, né? Eu vejo, assim, aqui, né, que aqui é 1 Samuel 3, olha o que ele diz. Eli era o sacerdote, né? Portanto, o homem que tinha contato direto com Deus, que ouvia as mensagens de Deus, ouvia Deus falar, né? Mas olha o que ele diz aqui. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. A gente pode ver num primeiro momento que é o seguinte, ele está tão velhinho que ele está, né, normalmente, né, perdendo a sua visão, né? Como eu já começo a perder. Não estou tão velhinho, mas já começo a ter que usar óculos, né? Então o que acontece? É natural, quando a gente envelhece, a gente vai, né? Hoje a gente tem um recurso dos óculos. Mas o que acontece aqui? Há uma outra mensagem. Que ele estava perdendo a visão espiritual. Ele estava perdendo a visão espiritual. Eli. Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus, que é a lâmpada que simbolizava a presença de Deus no altar, ainda estava acesa. E eu vejo outra coisa maravilhosa aqui. O que? Que Samuel era zeloso. Ele estava lá para manter a lâmpada de Deus acesa. Por isso ele dormiu no altar. Então ele era zeloso. Ele tinha compromisso com as coisas do Senhor, né? Isso é maravilhoso, isso está aqui, tá? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui.
e correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Deus chamou Samuel, e Samuel, né, por ser a primeira vez dele, ele pegou e correu para Eli. O Senhor me chamou? Né? E aí Eli responde para ele. Aí vamos ver aqui. Eli disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: Não o chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se, e se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Ele entendeu e já orientou ele. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Olha a situação de Eli, né? O que é o homem que perde a presença de Deus? O sacerdote que tinha ligação direta com Deus. E agora Eli vai perguntar àquele que ele estava instruindo para saber o que Deus falou. Então, vê como é triste o afastamento de Deus, e, né, pela desobediência ou pela não observância, né, dos preceitos de Deus. Ele perdeu o contato com Deus, perdeu a visão, perdeu a audição, né? E já não tinha mais a orientação de Deus. Então ele pergunta a Samuel. Então, vamos seguir. Ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se. Por todo o Israel. Então esse trecho aqui eu achei assim um trecho muito bonito, né, por ver que Samuel abraçou completamente, né, o compromisso da mãe dele, o compromisso de Ana. Ele foi apresentado ao sacerdote e ele se dedicou inteiramente, e ele fazia com toda a dedicação, com toda a atenção, ao contrário dos filhos de Eli. Isso me ensina muita coisa, muita coisa. Me ensina na relação que eu tenho que ter com meu filho. Me ensina que herança espiritual é uma coisa muito importante, mas mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Porque vamos ver aqui, olha só, será que Eli deu um mau exemplo?
Eu não vejo isso. Eu não vejo Eli dando um mau exemplo. Ele era sacerdote, né? Então, para ele se levantado como sacerdote, ele não era qualquer pessoa. Ele era consagrado, ele tinha unção, mas os seus filhos eram rebeldes. E ele, apesar de ter compromisso com Deus, apesar de fazer tudo com, vamos dizer assim, com compromisso e integridade, ele não usou de energia suficiente para confrontar os seus dois filhos, que estavam fazendo. Um dia desse eu falei sobre confrontar com amor. Nós devemos confrontar com amor, mas vamos confrontar com amor e vamos confrontar com energia, energicamente. Porque o primeiro mandamento que está escrito na Bíblia é o que? Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então eu tenho amor pelo meu filho. Mas se o meu filho chegar um momento, né? Uma suposição aqui, se o meu filho chegar um momento que ele estiver contrariando os meus princípios e os meus valores que foram aprendidos e foram ensinados por Deus, eu tenho que confrontá-lo. Eu tenho que confrontá-lo e confrontá-lo com energia. Com amor, mas com energia. Porque eu serei corresponsável. Essa daqui é a mensagem que eu tiro daqui. Então Eli foi responsabilizado porque ele cedeu diante da desobediência dos filhos. Porque tudo, ele vamos dizer, Deus livre-arbítrio, né? A gente pode obedecer ou não obedecer. É uma coisa. Então, na verdade, Deus, ele deu o dom da vida e você faz da tua vida. Ele falou, o caminho é esse aqui. Agora, se você não quiser ir, você não vai. Muito bem. A gente vai orientar, vai pregar o evangelho para a pessoa e deixa ele lá que Deus vai tocar o coração. Agora, se essa pessoa está fazendo algo que vem realmente a ferir, né, princípios e vamos vamos assim, valores, né, que são caros a nós como cristãos, aí não. Aí, porque ele pode fazer da vida dele o que ele quiser, mas da minha não. A minha é de Cristo. A minha quem salvou foi Cristo. Então aí eu tenho que confrontar, tá? Então essa é uma lição que eu tiro daqui, tá? Ele chamou a atenção, mas ele não foi enérgico com os filhos. E por isso foi responsabilizado. Caiu na cegueira, né? Cegueira espiritual, né? Perdeu, né? O contato, não ouvia mais a Deus. Então, é uma realidade que eu vejo aqui. Por outro lado, Samuel, que estava sendo instruído por Eli, e aí é que eu vejo que Eli é zeloso, porque Eli não instruiu Samuel, então acho que ele instruiu seus filhos também, né? Ele instruiu Samuel, e Samuel sim, abraçou, e era zeloso, e era obediente, e fazia tudo com dedicação, e aí ele foi, porque o que nos aproxima de Deus é o dia a dia. É o zelo que nós temos com as coisas dele. É na oração, é estar no altar, é estar junto do altar ali, buscando, orando, né? Não deixando a chama se apagar, né? Porque o templo não está dentro de nós agora. Então nós não podemos deixar essa chama. Tem que ter azeite. Não pode deixar faltar azeite. Tá certo? Então a gente tem que ter azeite dentro de nós para queimar. A gente não pode deixar a chama de Deus queimar dentro do nosso templo. Está entendendo? Então eu vejo dessa forma aqui essa passagem. Uma passagem que ensina muita coisa, né? Nós podemos ensinar, mas quem salva, o compromisso da salvação, ele é uma relação entre cada ser humano e Deus por meio de Cristo.
Então, eu posso ser, por exemplo, aqui, eu tendo compromisso, eu pregar o evangelho, eu ir à igreja, eu dar o meu dízimo. E aí, muitas vezes eu vou orar para o meu filho, pela minha família, pelos meus sobrinhos, pelos meus irmãos, e Deus vai ouvir minha oração. E ele pode dar um livramento. Agora, salvação, não. Aí é compromisso dessa pessoa, seja filho, seja sobrinho, seja primo, seja o que for. Esse compromisso tem que ser assumido pela pessoa com Deus. Ele tem que saber manter a chama dentro dele, né? Ter azeite para queimar, né? Como aquelas noivas, né? Tem que ter azeite para queimar, né? E ser zeloso no altar, tá? Então, é uma palavra muito, muito bonita, muito tocante, com muitos ensinamentos, ensinamento para os pais, ensinamento para os filhos, obediência, obedeçam seu pai, obedeçam jamais, jamais você será prejudicado se você obedecer os seus pais, porque mesmo que seja uma coisa, vamos dizer assim, eu vou extrapolar aqui, sendo uma coisa errada, e você por não saber, por um entendimento equivocado e tal, fizer, mas porque você foi obediente aos seus pais, no campo espiritual, você tem defesa. Porque você fez em obediência a quem Deus diz que você deve obediência. Tá entendendo? Ao passo que você, dando demonstrações de desobediência, você fica totalmente descoberto no campo espiritual, tá? E os pais, a gente tem que ter compromisso com Deus. Nós amamos nossos filhos são importantíssimos, mas nós pregamos o evangelho para eles, respeitamos a liberdade deles, o livre-arbítrio deles, porque Deus deu a ele, foi Deus que deu, não fomos nós. Né? Tem pai que quer apertar, quer convencer, quer amarrar. Não. A gente prega o evangelho com amor e deixa ele, que o Espírito Santo vai chegar lá, vai regar a sementinha que a gente colocou no coração e na hora vai florescer e eles vão ver entendeu? E vão aceitar, né? Então a gente prega o evangelho, lança a semente, a gente ora por ele, coloca adubo, né? E a gente vai esperando que na hora que vai cuidar lá, o Espírito Santo está cuidando, tá? Agora, no momento que eles vêm confrontar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos dizer assim, eu tô a Bíblia é sagrada na minha casa, né? Então, o meu filho não é crente, mas isso aqui ele tem que respeitar. Se ele não respeitar a Bíblia Sagrada, se ele não respeitar meu momento de oração, se ele não respeitar o meu louvor, aí, aí eu vou ser enérgico com ele, porque ele tem que respeitar. Ele tem que respeitar a mim como pai. E eu não posso deixar que ninguém chegue a afrontar o meu Deus na minha frente. Isso eu não posso deixar. Mesmo que sendo meu filho, que seja minha esposa, e que seja quem eu for. A pessoa mais amada desse mundo, eu não amo mais do que o meu Deus. Essa certeza nós temos que ter no nosso coração. E isso nós temos que dar testemunho. Né? Então é isso. É uma palavra assim bonita, né? E com vários pontos bastante interessantes para a gente refletir. Que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso. O meu parece que vai ser muito bom, tá prometendo. Assim, tá muito bonito aqui, tá? Chegou a primavera realmente, eu tô esperando aqui realmente florescer, né? Que é o momento mais bonito aqui desse país aqui, né? É o momento mais bonito, o momento das flores, né? E eu tô ansioso. Então é isso, eu desejo a vocês um final de semana abençoado na presença de Deus. Mesmo que você não possam ir à igreja, fique em casa, mas faça um culto, faça uma oração, leia a Bíblia, cante um hino, louve. Vamos dizer assim, vamos chamar as coisas do céu
para nossa casa, né? Tem um hino muito bonito que fala assim, da Cassiane, acho que eu já compartilhei. Deixa o céu descer nesse lugar, né? Deixa o céu descer nesse lugar. E porque, na verdade, né, como a galera diz, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E nós estamos no caminho para um dia estarmos juntos, reunidos lá, tá? Um bom final de semana a todos. Um beijo no coração. Graça e paz.